E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse Flamengo na Copa Intercontinental, né? No antigo Mundial de Clubes, e que foi remodulado pela FIFA, agora é Intercontinental. O Flamengo que está na semifinal agora pega o Pirâmides do Egito. A gente vai analisar um pouco esse jogo, o que pode ser perigoso para o Flamengo e alguns aspectos positivos que o Flamengo pode levar para essa partida. E também a gente vai analisar o jogo anterior contra o Cruz Azul, que o Flamengo conseguiu uma grande vitória. Foi uma vitória enorme mesmo, porque era um jogo bastante complicado. Até achava mesmo, fazendo uma análise antes, que esse jogo contra o Cruz Azul era o mais difícil, né, por causa de todo o contexto de estreia, viagem assim muito rápida para o Catar, mas o Flamengo conseguiu passar e a gente vai analisar um pouco essa partida também. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pelas curtidas, por comentarem no meu canal, estarem interagindo também em outras redes sociais. Isso vem me ajudando bastante a crescer cada vez mais os meus canais. Também quero pedir para vocês continuarem, lógico, a curtirem, compartilharem, que eu vá alcançando outras pessoas interessadas por futebol, por esporte, né? E sem mais delongas, vamos ao vídeo após a vinheta. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Flamengo na Copa Intercontinental. Eu já falei muito sobre o Flamengo, né, aqui no canal, mas assim, o que eu posso falar é que o Flamengo é o time da temporada no Brasil. Então assim, conforme fosse o time, se fosse Palmeiras, se fosse Botafogo, a gente ia fazer muito vídeo sobre esse time, porque participa de muitas competições, luta por muitos títulos e merece um destaque aqui, né? O Flamengo, que é o Brasil no Intercontinental, que é a América do Sul no Intercontinental da FIFA dessa temporada. Tinha um jogo complicado contra o Cruz Azul, né, no meio da semana, nessa semana agora, conseguiu passar de fase e agora pega o Pirâmide na semifinal com um possível sonho de pegar o PSG numa grande final, que seria sensacional, né? Ver um Flamengo e PSG, os dois melhores times dessa temporada dos seus continentes, tanto europeu como América do Sul, os dois maiores continentes, né, em relação a futebol. E assim, seria muito, muito bom ver o embate dos dois para ver qual é a força do Flamengo realmente no cenário mundial. Mas vamos primeiro analisar aqui o jogo contra o Cruz Azul, né? Começar de trás para frente e analisar esse jogo contra o Cruz Azul. O time do México era um time bastante perigoso, um time que foi campeão da América do Norte, né? E assim, é um time forte dentro do próprio país, assim, né? No México, tanto que eles foram eliminados agora da semifinal do Campeonato Mexicano, do Apertura lá, pro Tigres, e já subiram também pro Catar, mais ou menos igual o Flamengo a situação. Claro que assim, a gente tinha até falado antes que o Flamengo tinha vantagem relacionadas às outras vezes de brasileiros disputando o Mundial de Clubes, que o Flamengo conseguiu o título brasileiro de uma forma antecipada, né? Assim, igual o Botafogo no ano passado. O Botafogo, ele consegue o título, mas cravar mesmo o título ali na semana do jogo dele do Intercontinental contra o Pachuca. Então assim, ele ganha o jogo e no mesmo dia, ali no domingo, não tem nem muito como comemorar, ele já tem que subir para o Catar para jogar contra o Pachuca na quarta-feira. Isso prejudicou bastante, o time já estava cansado de jogar tantos jogos na temporada e jogar em alto nível realmente, porque aquele Botafogo ali foi ao limite, jogou final de Libertadores, tipo, há 2 semanas antes de subir para o Intercontinental, e tinha jogado 2 jogos de brasileiro que eram importantíssimos ali, eram como se fossem umas finais, né? Foi Internacional e São Paulo, precisava vencer os 2 jogos para ser campeão, né? Então, assim, teve todo o teor emocional, o teor de fadiga realmente, que prejudicou o Botafogo no ano passado, na primeira partida. Mas nesse ano, o Flamengo conseguindo o título contra o Ceará na penúltima rodada do Brasileiro, ajudou bastante o rubro-negro a conseguir um descanso ali, pelo menos do time titular, né? Claro que no sábado o Flamengo pegou o Mirassol, mas a maioria dos jogadores era do time sub-20, tá? Tinha alguns jogadores ali, reservas, igual o Michael, tinha o Alacian também, mas assim, a maioria dos jogadores era sub-20, então você descansou o time titular e ainda boa parte do time reserva. Então alguns jogadores tiveram ali uma semana de descanso, porque o jogo do Ceará foi quarta-feira e o jogo do Cruz Azul foi também numa quarta-feira, uma semana depois. Então assim, valeu muito a pena esse título antecipado, e assim, é complicado porque nos moldes atuais do calendário
da América do Sul, do futebol brasileiro, para você ter alguma chance pro Intercontinental, um time que é campeão da Libertadores ali, você precisa ser campeão antecipadamente do brasileiro, ou então você precisa não estar disputando mais o Campeonato Brasileiro, tipo, já ter largado, porque aí você só foca realmente no Intercontinental, sobe para lá e tenta o título. Porque aí você descansa os seus jogadores mais. Porque assim, se você levar até o final, como aconteceu com o Botafogo temporada passada, e muitas vezes não é nem por culpa sua, né? Igual aquele Botafogo no ano passado, pô, ele fez de tudo para tentar conseguir o título antecipado. O Botafogo até estava sendo campeão, né? Na quarta-feira, antes do jogo contra o São Paulo, ele estava sendo campeão contra o Internacional até os minutos finais. Só que o Cruzeiro, no outro jogo, ele perde, ele toma o gol do Palmeiras, perde o jogo pro Palmeiras, e o Palmeiras adia o título para mais uma data, né? E aí isso meio que prejudica o Botafogo, porque acredito também que eles teriam esse pensamento de poupar contra o São Paulo e subir para o Catar para tentar alguma coisa melhor. Mas analisando aqui o jogo, né? O Cruz Azul era um time muito, assim, até que se equivalia para o Flamengo em relação ao estilo de jogo. Era um jogo até muito igualado, porque o Cruz Azul também gosta de ter o controle da posse de bola, é um time que gosta de ter aquela alta pressão, e assim, a gente está muito acostumado a ver o Flamengo fazer isso. Muitas vezes é um time que gosta da bola, que se defende até com a bola nos pés, né? Melhor se defende com a bola nos pés, porque assim você evita do adversário ter algum ímpeto ou ter alguma fase ofensiva, algum tipo de ataque. E assim, o jogo ficou amarrado, e assim, muitas vezes no primeiro tempo, por exemplo, o Cruz Azul mandou no jogo. Só deu o Cruz Azul, o Flamengo estava muito perdido na marcação do Cruz Azul. A marcação do Cruz Azul era uma marcação individual, então assim, era perseguição atrás de jogadores, e essa marcação o Flamengo sente um pouco de dificuldade, e o Felipe Luiz ele fala sobre isso, até no pré-jogo contra o Cruz Azul, ele fala que os times que ele mais sentiu dificuldade de enfrentar nessa temporada foi o Atlético Mineiro, do Cuca, e o Red Bull Bragantino, né, também, que eram times que têm essa intensidade na marcação, em relação à marcação de individual ali, da perseguição constante, e é muito, realmente, com a marcação individual é muito difícil. Se você tem um aspecto de disciplina dos jogadores para marcar individualmente, fica muito difícil realmente do outro time trabalhar a posse de bola, porque se incomoda bastante, ainda mais um time que deseja ficar com a posse de bola como o Flamengo, não é um time tão vertical. O Flamengo ele tenta ser vertical às vezes, em alguns momentos, mas não consegue. Tanto que na partida a gente vê ali que talvez a tentativa do Felipe Luiz no primeiro tempo era essa, tentar alguma verticalidade, tentar uma bola em profundidade, mas só que o Flamengo parecia muito espaçado e nenhuma bola longa entrava. E aí dava a bola pro Cruz Azul, né? E o Cruz Azul trabalhava o jogo, tinha o controle da posse de bola com uma intensidade até perigosa pro Flamengo, só que num erro, né, o Arrascaeta consegue recuperar a bola dentro da área, né? Até o estilo de jogo é até meio perigoso, o estilo de jogo do Cruz Azul, porque teve diversos erros de saída de posse de bola e um deles acarretou no gol do Flamengo. A Arrascaeta driblou o goleiro e saiu o gol. O primeiro gol do Flamengo até, assim, foi um gol que caiu do céu, né? Vamos falar assim, porque não era para o Flamengo receber aquele gol ali. Era um jogo ruim, e foi um jogo ruim no primeiro tempo, tanto que logo depois assim, papo de 15, 20 minutos depois, o Cruz Azul empata a partida. O Cruz Azul já tinha feito um gol anulado, né? Que foi bem anulado, aliás. Mas aí não teve jeito, na segunda tentativa o Cruz Azul consegue um empate, com um chutaço, até um golaço do lateral mexicano, e o jogo fica super perigoso, e ali chega o momento que parecia que o Flamengo precisava bastante do final da partida, sabe, para se recuperar, para tentar se reconectar, porque aquele primeiro tempo ali foi jogado no lixo, assim. Foi jogado no lixo. O Flamengo acho que se surpreendeu bastante com a forma de marcar do Cruz Azul, não deixando espaço, não deixando respirar. E assim, o Flamengo se incomoda bastante quando pega times assim, dá muito para perceber. O Flamengo ele fica meio que enjaulado, sabe? Fica meio que assim irritado com esse tipo de marcação quando um time se opõe a ele dessa forma. E é complicado pensar nisso porque a final é contra o Paris Saint-Germain e tipo a pressão dos parisienses em cima do Flamengo deve ser em cima, né? Se for possível, eles devem marcar em cima, devem colocar linha alta, pressão alta, e não devem deixar o Flamengo respirar. O Flamengo vai ter que achar uma forma de quebrar linhas. Uma coisa que o Flamengo não conseguiu,
e que o Flamengo ele sente dificuldade, eu sinto também, é a questão de quebrar linhas. Não consegue quebrar linhas, não consegue ter um passe para quebrar uma linha ou ter jogadores em posições boas para quebrar a linha. Talvez seja um trabalho que o Felipe precisa ter com os seus jogadores, porque no futebol atual muitos times jogam dessa forma de pressão alta, pressão constante, então seria até um trabalho interessante para o Felipe no futuro. Voltando para o segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor, até acredito também pelo cansaço do Cruz Azul, né? Porque assim, um time que se dispõe a marcar dessa forma, perseguição, pressão constante, ele se cansa rápido, né? Você tem seus jogadores mais cansados, o Flamengo ele consegue tomar proveito disso também. O Felipe Luiz faz algumas mudanças durante o jogo, o Plata volta para o segundo tempo e melhora o time, realmente o Plata melhora o time. Você tem ali a entrada de Cebolinha também que melhora aos poucos. Luiz Araújo ele entra, mas entra um pouco abaixo realmente. E aí o Flamengo encontra o segundo gol, encontra uma forma de falar, mas assim, foi um gol merecido realmente, porque o Flamengo estava merecendo já. O segundo gol foi um momento que o Flamengo estava muito melhor. A Arrascaeta, ele tenta o passe, né? Só que a bola volta nele, ele com uma categoria magistral faz o segundo gol, coloca o Flamengo na frente. E assim, a temporada da Arrascaeta é impressionante, é incrível. Não tem nem muito o que falar sobre a Arrascaeta, porque, cara, o uruguaio tá sensacional nessa temporada, é a melhor temporada dele disparada aqui no Brasil, contando anos de Cruzeiro, anos de Flamengo. Ele já participou de mais de 30 gols só nessa temporada, ele já chega acho que a mais de 20 gols nessa temporada, então assim, com esses 2 gols aí, então assim, tem nem o que falar do Arrascaeta nessa temporada. E o Flamengo melhorou bastante. O Cruz Azul, logo depois do gol do Flamengo, ele se viu numa situação de que teria que subir, né? Teria que ir para frente para tentar alguma coisa. Ele chegou a ser perigoso, sim, em alguns momentos. O Flamengo precisa se cuidar bastante nesses momentos, porque o Flamengo ele tem a tendência de recuar um pouco, né? Ele tem a tendência de esperar o adversário para tentar contra-atacar, mas chamar muito o adversário às vezes. E o Cruz Azul tentando, mas batendo na parede do rubro-negro. E assim acabou o jogo. O Flamengo ainda teve algumas chances para fazer o gol. Teve uma chance clara com o Plata, por exemplo, que o Plata ele recebe, ele dribla o goleiro, se eu não me engano. Tem algum erro, acho que ele dribla o goleiro. Só que ele chuta muito mal. Ele tem todas as chances do mundo. Ele poderia tocar para o Henrique, poderia chutar no contrapé do zagueiro. Ele chuta em cima do zagueiro, o zagueiro tira. E aí também tem outra chance numa cabeçada, né, do Léo Pereira, se eu não estou enganado, que o goleiro faz uma defesaça. O Flamengo poderia ter feito 3-1 também tranquilamente, mas aí acaba que terminou 2-1, foi um resultado bom para uma primeira partida. Eu achava realmente que esse jogo era um jogo mais difícil dos 3, assim, porque assim, eu posso falar mais difícil porque, né, claro que contra o Paris é muito complicado, tá, de se pensar do Flamengo ganhar contra o Paris, mas assim, eu acho que o Flamengo entra mais relaxado contra o Paris. Se tem uma chance contra o Paris, porque não tem muita coisa a perder. Se o Flamengo perder, valeu, se ganhar é histórico, então assim, é meio que uma sensação dessa. Mas contra o Cruz Azul, era o primeiro jogo, alguns brasileiros vêm caindo nessa primeira fase, até o próprio Flamengo caiu há 3, 4 anos atrás, quando jogou contra o Al Hilal, né? Então, assim, alguns brasileiros eles vêm perdendo nessas fases pré-final, né? Então, assim, tem essa pressão e também tem a questão da estreia, né? Você estrear no Intercontinental, mesmo que talvez não tenha o tanto prestígio como antigamente tinha, para os sul-americanos é muito importante ainda. É uma forma de se mostrar melhores que os europeus, os melhores times do mundo. Então, assim, realmente você ter essa pressão de que você perdeu o jogo, você está eliminado, é tudo muito forte, né? Tudo muito, a flor da pele, assim, para os times sul-americanos. E o Flamengo conseguiu passar por isso. Você via que em alguns momentos o nervosismo batia, às vezes você tinha algumas coisas, alguns erros que poderiam ser evitados, mas assim, fazer o UFA, o Flamengo passou de fase, do que era mais importante nesse momento. E também despachou um time que é muito chato, que é o Cruz Azul. E aí agora pega o Pirâmides, né, nesse sábado. Pega o Pirâmides, um jogo que assim,
pro Flamengo é mais favorável esse jogo, pensando em estilo de jogo e tudo, mas também é um jogo que pode se tornar traiçoeiro, e eu vou explicar um pouco agora porque pro Flamengo esse jogo contra o Pirâmides, ele é um jogo que ele pode ter o controle da partida tranquilamente, e assim, melhor do que como ele não teve contra o Cruz Azul, por exemplo. Contra o Cruz Azul, o Flamengo às vezes assistia o Cruz Azul jogar e não tinha como pegar a bola, não tinha como conquistar, muitas vezes, tanto que o primeiro tempo foi horroroso do Flamengo. Só que contra o Pirâmides a tendência é o Flamengo ter a posse de bola realmente, porque o Flamengo vai ter o controle da bola, tem um time mais técnico, tem um time que pode trabalhar melhor a bola, e isso é um ponto positivo para a partida. É um jogo onde o Flamengo tem tudo para dominar, sim, a questão de posse de bola, de controle de campo, e de tudo assim, realmente. O Flamengo, que é um time muito bom, quando tem essa questão, quando consegue colocar os times adversários contra a parede nos seus campos defensivos, o Flamengo consegue fazer um número maior de gols. Então, assim, é muito importante, seria muito importante o Flamengo já, sei lá, se fosse possível, né? Claro que a gente está falando de futebol profissional, mas nos primeiros 25 minutos já fazer 1-0 para tentar ficar tranquilo, né? Abrir o resultado realmente para ter um pouco mais de gás e tranquilidade para controlar o jogo realmente, né? Para não tornar o jogo mais difícil e complicado. Porém, a gente tem aqui também outro ponto. Você ter o controle da partida, você precisa ter o controle da posse de bola. A partir do momento que você perde a posse de bola, o Flamengo vai precisar ter uma recomposição muito rápida. Porque o Pirâmides, eu assisti o jogo entre Pirâmides e Al Ahly, da Arábia Saudita, que foi o jogo anterior do Pirâmides a essa fase, né, atual, que eles venceram. O jogo foi na Arábia Saudita, para ter noção, o estádio estava lotado de árabes e tal, e de torcedores do Al Ahly. E assim, o Pirâmides não tomou conhecimento do Al Ahly. Não tomou conhecimento da Al Ahly. Foi até incrível ver aquele jogo ali. Foi muito impressionante pra mim, porque assim, cara, era contra-ataque atrás de contra-ataque. O Pirâmide soube se defender. O Al Ahly, que é um time da Arábia Saudita, é um daqueles times que foi agraciado pelo aporte financeiro do governo saudita, né? Então assim, você tem vários jogadores que jogaram no futebol europeu, Ibanez, Mahrez era estrela do City há pouco tempo, Ivan Toney, Enzo Milot. Então assim, a gente tem vários jogadores que jogavam no futebol europeu há pouquíssimo tempo, que tinham total qualidade de vencerem o Pirâmides e estarem nessa fase enfrentando o Flamengo agora. Porém, o Pirâmides conseguiu se adequar ao jogo de uma forma tranquila, sabe? E assim, não sofreu. Não é que o Al Ahly, fez o Pirâmide se machucar. Em nenhum momento o Pirâmide se machucou, o Pirâmide não sofreu. Teve momentos que o Pirâmide, claro, se defendeu, mas se defendeu de uma forma coesa, tranquila, e as transições são muito rápidas. As transições pegam o seu time de surpresa de uma forma que você não espera. E assim, eles são muito rápidos realmente. É um time que sabe fazer um contra-ataque. Tem um atacante, eu acho que é o Mayolu, se eu não estou enganado o nome do atacante do Pirâmide. Ele é um ótimo jogador, um ótimo atacante. Foi ele até que fez acho que 2 gols nessa partida contra o Al Ahly, e o Flamengo precisa ficar muito de olho nele, porque é um cara que mata, faz o gol, se tiver a oportunidade ele vai matar. E cara, é um time que tem transições muito rápidas, contra-ataques rápidos, e assim, é um jogo de opostos, né? Eu acho que assim, o Flamengo vai atacar mais, vai ter o controle de posse de bola maior, enquanto o Pirâmides vai ser um pouco mais cauteloso para quando tiver a oportunidade de estocar, ele fazer a estocada rápida. E muitas vezes, às vezes, o Flamengo toma gols assim de estocadas rápidas. Então precisa tomar cuidado, até porque também o Flamengo, conforme o jogo se torna favorável ao Flamengo, a linha defensiva do Flamengo ela sobe muito. Ela fica já no meio campo, você tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, então tem que tomar cuidado para as costas desses zagueiros, para as costas dos laterais que vão subir para tentar apoiar, não ser uma avenida, não se tornar uma avenida e o Pirâmide tirar proveito disso. Então assim, eu acho que esse pode ser o ponto negativo da partida em relação ao Flamengo, mas a partir do momento que o Flamengo controlar a posse e controlar o jogo, ter o jogo em suas mãos, eu acho que o Flamengo tem total capacidade de vencer a partida. E é um jogo até favorável para o Flamengo, porque você não precisa ter a transição direta, né? O Flamengo, quando ele se sente muito pressionado, ele precisa fazer a transição direta, sendo que você não tem ninguém lá na frente para ficar com a bola, igual antigamente você tinha o Pedro. O Pedro faz muita falta nesse time justamente por isso, porque quando você pega um time que pressiona em cima, que te pressiona em cima, você às vezes vai precisar dar o chutão, você vai precisar dar um passe mais longo, e aí você tem um centroavante que consiga fazer um pivô, que consiga amortecer a bola, controlar a bola e
atrasar um pouco o jogo, controlar o jogo para o seu time sair de trás e recompor, para ter o time mais volumoso na parte ofensiva, é muito importante. E assim, contra o Cruz Azul a gente via muito isso. O Flamengo tentava fazer a transição para o Bruno Henrique, tentava fazer alguma coisa, mas a transição para o Bruno Henrique é a bola nas costas do zagueiro, porque ele é muito rápido, ele pode pegar na frente e valeu. Mas na cabeça, no peito do Bruno Henrique, é muito difícil ele trabalhar de costas para a defesa, é muito difícil. E esse jogo contra o Pirâmide, por exemplo, é um jogo que, pelo pré, né, que a gente estuda mais ou menos, se apresenta um jogo favorável em relação a isso, porque é um jogo onde o Flamengo vai ter a posse de bola, vai ter o controle. Então, assim, o Bruno Henrique vai jogar de frente, mais de frente pro gol do que de costas. E, assim, ele vai ter mais apoio também na área ofensiva, porque os jogadores vão conseguir estar mais compactados, mais juntos. As linhas não vão estar tão separadas assim, né? E assim, pensando num jogo um possível jogo contra o Paris Saint-Germain, realmente é uma situação meio complicada de se pensar, porque o Paris vai atacar, vai pressionar, e em cima o Flamengo vai precisar ter alguma forma de fazer essa transição direta. Não vai ser um jogo onde o Flamengo vai ter tranquilidade para trabalhar jogo e tal, numa possível final, mas isso aí é um problema para o futuro, né? Se o Flamengo passar de fase aí. Mas aí, o que você acha do Flamengo? Você acha que o Flamengo chega na final? Você acha que ele cai pro Pirâmide, que seria até meio desastroso? Deixe sua opinião, comente no canal, comente nos vídeos em outras redes sociais, curta também, compartilhe com os amigos. Eu quero agradecer bastante por tudo que vocês têm feito por mim, né? E se você ficou até aqui, muito obrigado.